Boa noite, professor Adriano. A gente está aqui os alunos do quinto período noturno 1 para apresentar um trabalho sobre alguns dos crimes contra o patrimônio, mais especificadamente os dos artigos 161, 162 e 164 do Código Penal. E a gente vai começar agora. Então, como eu disse, a gente vai trabalhar com esses três artigos. No primeiro, a gente tem três tipos, que são o de alteração de limites, que está previsto no caput, o de usurpação de águas, que está previsto no inciso primeiro, no parágrafo primeiro, inciso um, e o esbulho possessório, que está previsto no parágrafo primeiro, inciso 2. Daí, no 162, a gente tem a supressão ou alteração de marca em animais, e no 163, a gente tem a introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. A gente pode perceber que o bem jurídico tutelado em todos esses tipos é a posse dessa propriedade, é a incolumidade dessa propriedade, desse bem de coisa alheia, né? Em relação ao agente. Então, para iniciar, a gente começa com 161, no qual é previsto que a conduta de suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia, é uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Primeiramente, a gente pode observar aqui pelos verbos nucleares do tipo que as condutas criminalizadas são a de suprimir, que seria extinguir ou agir com o fim de destruir, ou deslocar, que é tirar do lugar, remover, tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Tapume é aquelas paredes, né, que é feito um material bem fino, geralmente é colocado em obras, mas enfim, qualquer outro sinal que indique uma divisão, um limite ali para aquela propriedade. Mas tem uma questão importante que a gente percebe aí, que esse crime é mais comumente praticado em localidades rurais, e entre vizinhos, a maioria das vezes. Então, partindo para a classificação, a gente pode perceber que isso é um crime comum, que ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele é um crime formal porque ele independe, na verdade, do resultado para ser considerado consumado. Ele precisa do dolo, ele precisa da vontade do agente em cometer esse crime, e ele tem uma questão especial que a gente percebe na própria redação do artigo, que é do caput do artigo, né, que é o que a gente trouxe, que é a questão do elemento subjetivo especial, ou chamado fim especial de agir, que é que a questão é que a conduta criminalizada não é apenas a de suprimir ou deslocar, é a de suprimir ou deslocar com a intenção, com o fim de apropriar-se de coisa imóvel alheia. Então a gente pega aí nessa parte que diz para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Então a gente tem essa questão que é necessária para a configuração desse tipo, que é o elemento subjetivo especial. Aí eu passo a palavra agora para Alisson, que ele vai continuar essa classificação. Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Dando continuidade aqui ao assunto, eu vou continuar aqui agora falando, dando continuidade ao mesmo crime que o colega Kevin estava desdobrando aqui. Que aí eu quero ressaltar que a doutrina também classifica-o como um crime não transeunte, pois ele deixa vestígios e, consequentemente, para comprovar a sua materialidade, será necessária a realização do exame de corpo de delito
E ressaltar também, por fim, que a tentativa é possível, pois trata-se de um crime plurissubsistente, ou seja, os atos executórios do delito, eles podem ser fracionados. No tocante à pena, nós observamos que seu preceito secundário estabelece pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Ou seja, aqui trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, cuja a competência ela é do juizado especial criminal e o agente do crime terá a possibilidade de ser beneficiado com os institutos da Lei 9.099 de 95. Já em relação à ação penal, em regra, nós temos que o crime de alteração de limites de ação penal de iniciativa é de iniciativa privada, é de ação penal de iniciativa privada, ou seja, necessita do requerimento da vítima para o ajuizamento da queixa-crime. No entanto, se a propriedade for uma propriedade pública ou a conduta for realizada mediante violência, o delito passa a ser de ação penal pública incondicionada. E no caso da violência, teremos um concurso obrigatório, um concurso material obrigatório. Aqui eu vi uma vez um caso em uma cidade que o bem seria público, uma casa assim, que era um certo estabelecimento comercial. Ele, a pessoa vendeu o prédio e alterou no contrato de compra e venda, ela colocou mais alguns metros e a casa acabou invadindo a rua. Isso gerou um conflito aí certamente de má fé, né, que da parte do vendedor. E quando foi com vários anos, o cara que tinha comprado o bem foi prejudicado, porque ele pagou por um valor, por um bem que na cabeça dele era um bem maior, né? E de repente, a prefeitura entrou com ação para conseguir é, recuperar a parte que era da rua. Aí é exatamente o caso, um caso em que seria de ação penal pública, né? Porque seria um bem público, que seria a área da rua. Aqui eu concluo a minha fala e passo a palavra agora para o meu colega Lucas, que vai dar continuidade com... Boa noite, professor. Boa noite a todos. Quanto ao crime de usurpação de águas, ele, apesar de ter a mesma pena do de alteração de limites, esses dois não se confundem, visto que a previsão da usurpação de águas ela encontra-se no artigo 161 do Código Penal, no primeiro parágrafo, inciso 1, em que o agente, ele, na sua conduta, ele altera o curso natural das águas, ou senão ele cria uma espécie de represa, desta forma retendo a passagem natural da água. Podemos notar também que o cometimento deste delito é mais comum de ocorrer em propriedades rurais, visto que é mais comum lá possuir riachos, rios e entre outras coisas relacionadas assim a águas. A conduta de desviar ou represar pode ocorrer em qualquer propriedade rural. Diferente do crime de alteração de limites, o crime de usurpação de águas é um crime comum, pois ele pode ser praticado por qualquer pessoa, seja ela o proprietário do local, seja ela o trabalhador. É um crime formal, né, em que o crime ele é consumado no momento da ação, que não depende do resultado, é cometido exclusivamente de forma dolosa, e também é um crime plurissubsistente, ou seja, a sua conduta ela é fracionada em vários atos que provocam a sua consumação. Quanto à forma de ação, né, da sua ação penal, é uma ação pública, incondicionada, e se esse crime for cometido com violência, teremos aí, então, um concurso material obrigatório. Com relação ao crime ambiental, essa conduta, ela é tipificada como crime ambiental, né, se for cometido contra o patrimônio do bem público. Então, eu passo a palavra para o meu colega.
Dando continuidade à apresentação, no mesmo artigo 161, no parágrafo 1º, mas agora esses dois, está previsto o crime de esbulho possessório. E o que seria o esbulho possessório? A gente, para saber o que é o esbulho possessório, a gente tem que recorrer, infelizmente, ao irmão mais novo, né, mais fraco do direito civil. Infelizmente, mas é necessário. O esbulho possessório seria a invasão de uma propriedade de outra pessoa, né, alheia, uma propriedade imóvel, né, com o intuito de ser o possuidor. E esse crime de esbulho possessório, ele tem formas de ser praticado. A primeira forma é mediante violência, a segunda, grave ameaça, e a terceira é em concurso de mais de 2 pessoas, ou seja, 3 ou mais pessoas. Já adiantando um pouco aqui a classificação do crime, nessas 2 primeiras formas de cometimento do crime, ou seja, mediante violência ou grave ameaça, o crime ele será unissubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado por uma ou 2 pessoas, por exemplo. Já na terceira forma, quando ele vai ser em concurso de mais pessoas, ele é um crime plurissubjetivo, ou seja, de concurso de pessoas obrigatório. Seguindo a classificação do crime, ele é um crime formal, né? Porque ele, para o cometimento, para a consumação do crime, não se exige a produção do resultado naturalístico. E lembrando ainda sobre as formas de classificação, se ele for cometido mediante violência, eu também vou ter um concurso, mas vai ser um concurso de crimes. Eu vou somar as penas da violência com a do esbulho. E provavelmente a competência, que inicialmente é do GCRIM, porque é um crime de menor potencial ofensivo, vai passar para a justiça comum, seja ela estadual ou federal. E outra especificidade do crime é que a intenção da pessoa que esbulha é permanecer na posse, sendo o cuidador, né? Então, provavelmente, o crime vai ser um crime que é permanente, ou seja, a sua consumação vai se protrair no tempo, ou seja, se prolongar, enquanto durar o esbulho possessório. A tentativa também é cabível, né, se for na modalidade plurissubsistente, é um crime que somente cabe dolo, né, culpa a quem não existe por dolo, e ele é um crime, como eu já expliquei anteriormente, nas 2 primeiras formas de cometimento, unissubjetivo, e na terceira forma, ele é plurissubjetivo. E ainda falando sobre o Código Civil, o próprio Código, ele estabelece uma excludente de ilicitude para o sujeito que sofre esbulho, né, para ele defender a sua posse. Ou seja, ele pode se valer do discurso imediato, garantindo a ele que, de uma possível imputação de um crime de exercício arbitrário das próprias razões, ele não venha a cometer esse crime, ele possa ser isento de uma punição. Passo a palavra. Bom, professor, dando continuidade à apresentação, nós temos o artigo 162. Esse artigo ele trata do crime de supressão ou alteração indevida de marca em animais. A gente analisando esse artigo, temos que o sujeito ativo, a pessoa que comete o crime, pode ser qualquer pessoa, ela não precisa de nenhuma condição especial para ser sujeito ativo desse crime. O sujeito passivo, já, ele tem que ser um proprietário do semovente, é o dono do animal que é a vítima desse crime. O objeto jurídico, bem jurídico tutelado por esse artigo, é o patrimônio da pessoa ofendida e o objeto material é justamente o gado ou o rebanho alheio, o que está disposto no artigo 62.
Nesse artigo, se a gente destrinchar cada partícula dele, nós temos dois verbos, que é o de suprimir ou alterar. O verbo suprimir, ele significa de fazer desaparecer ou eliminar essa marca ou sinal. E o de alterar é o de transformar ou modificar esse sinal, essa marca em animal. Após isso, nós temos que esse ato de suprimir ou alterar, ele é indevido, ou seja, ele é ilícito. E a marca ou o sinal é basicamente a identificação que associa aquele animal, aquele semovente ao seu proprietário. A marca pode ser um desenho, um emblema, um escrito ou qualquer outro identificador, por exemplo, um anel, um colar. E o sinal é qualquer informação indicada através de som, de imagem, algo visível ou auditivo, que justamente associa esse animal ao seu real proprietário. E a outra partícula do artigo é que assim, o objeto é o gado ou rebanho alheio. É o semovente, é o animal que está ali em propriedade alheia, que é de propriedade alheia. Existe uma divergência doutrinária sobre esse aspecto, porque alguns doutrinadores consideram que esse crime ele pode ser cometido se esse ato de modificar sinal seja feito em somente um animal. Já existem outros doutrinadores que acham que é necessário ter mais de um animal para que esse crime seja tipificado. Seguindo a doutrina de Guilherme de Souza Nutt, é necessário ser no coletivo, porque o dispositivo cita o gado e o rebanho alheio, que são conjuntos coletivos. Então, o Guilherme de Souza Nutt, ele segue essa interpretação da lei. Sobre a classificação do crime, temos que o elemento subjetivo do crime é o dolo. Esse crime só é tipificado nessa modalidade dolosa, certo? É necessário ter o dolo, a intenção, para que esse crime seja configurado, e a pena prevista nele é de 6 meses a 3 anos e multa. Então, é um crime de médio potencial ofensivo. Ele é um crime de mera conduta, porque basta realizar aqueles atos, aqueles dois verbos descritos no artigo do crime, para estar consumado, independentemente se o agente ele vai conseguir subtrair aquele semovente e tornar aquele animal de sua propriedade, no caso de sua posse. E se o agente, após fazer essa alteração, a adulteração da marca, ela subtrai esses animais com sinal adulterado, ele vai incorrer no crime de furto de semoventes domesticáveis de produção. Esse crime ele é previsto no artigo 155, parágrafo 6º. E é um crime comum, porque qualquer pessoa pode praticar, e ele também admite a forma tentada no caso de crime subsistente. E ele também, esse crime, ele é de ação penal pública incondicionada. No caso, a competência da Justiça Comum Estadual, por ser um crime de médio potencial ofensivo. Passo a palavra para o meu amigo. Bom, professor, olá, eu sou Tássio, estou de máscara porque tive Covid recentemente e estou próximo de algumas pessoas. O crime que a gente vem falar agora é sobre introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Esse crime tá posto no artigo 164, que fala que introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem tem direito ao proprietário, e tal crime tem que causar prejuízo à propriedade para que ele possa ser declarado como tal. É um crime de baixo potencial ofensivo, tanto é que a pena dele é de apenas a detenção de 15 dias a 6 meses ou uma multa, ou os dois concomitantemente. Quando a gente analisa esse crime, ele é um crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa que deixa o animal na propriedade alheia. Ele também é um crime material, que é quando ele se consuma apenas quando há prejuízo para a vítima, que é o dono da propriedade. Precisa haver um prejuízo para que ele possa ser caracterizado de fato, ser consumido como um crime de introdução ou abandono do animal na propriedade alheia.
Ele é unissubjetivo, que é um crime que pode ser praticado por uma pessoa, né, mas que não exclui, por exemplo, uma coautoria, não exclui a participação de outras pessoas que também podem ser responsabilizadas ao cometer esse tipo de crime. E também é unissubsistente ou plurissubsistente, que é o crime quando ele pode ser fracionado, quando na forma de praticar tal crime são fracionados os atos executórios. Agora a gente tem um vídeo para explicar um pouco sobre como seria essa questão. Essa foi uma forma de ilustrar o artigo 164 do crime de iniciação de invasão a alguma propriedade alheia com animal. E assim nosso grupo encerra o trabalho, agradecendo sua compreensão e sua atenção. Obrigado.